quando você fez uma cirurgia de lifting facial e ele cedeu. Aqui, a gente precisa dividir um pouquinho em quanto tempo depois esse lifting cedeu. Então, a gente precisa entender. Você fez um lifting e o resultado dele cedeu rapidamente, cedeu em questão de pouco tempo. Qual foi o lifting que foi feito? A primeira coisa é entender o que foi feito, porque se foi aquele cirurgia que puxou a pele, é isso que vai acontecer mesmo, é um lifting menor, é um lifting que o resultado tem pouca duração, é mais simples de ser feito, não necessita de tanto experiência do cirurgião, não necessita de tanto hospital, o resultado vai ser bem pequeno e vai voltar ao que era antes muito mais rápido. Agora, foi feito um lifting realmente, onde foi tratado os planos profundos, onde foi feito um reposicionamento e ele cedeu em pouco tempo, isso pode acontecer porque você não estava bem nutrida, a cirurgia não foi bem planejada, você teve um emagrecimento grande depois da cirurgia, você passou a usar Mounjaro, aconteceu alguma coisa diferente ou simplesmente o lifting cedeu. Então, nós temos que diferenciar isso dos liftings que você fez a cirurgia, teve uma duração por um bom tempo, com bom resultado, e um dia você se olhou no espelho e perdeu aquilo que você tinha conseguido na primeira cirurgia. Bom, aqui a gente tem que considerar que o tempo vai continuar acontecendo para você, alimentação, os dias, a pele, tudo que aconteceu com você até chegar ao envelhecimento e você precisar da primeira cirurgia, continua acontecendo e passados 8, 10, 12 anos, você pode necessitar fazer o reposicionamento dos tecidos. Então, diferenciando essas duas coisas, a gente vai entender, é possível fazer uma cirurgia novamente? Sim, é possível. Sempre o cirurgião vai entender o que foi feito na primeira cirurgia, vai observar e aí ele vai fazer um novo planejamento para você. Fez um lifting só de pele e fazer um deep plane? Sim. Eu já fiz um deep plane, eu posso fazer um novo deep plane? Sim. Ou eu posso usar uma estratégia diferente, onde eu vou fazer uma mistura entre um raiz mass, que era um lifting que se tratava a pele antes, com um deep plane, tá? Fazer uma combinação, é uma cirurgia um pouco menos usual, mais possível. Então, tudo vai depender de como está. Inclusive, é possível fazer um deep plane e você necessitar de um segundo deep plane depois de 10, 12, 15 anos. Lembrando, o que pode mudar nesse tempo? Você pode ter engordado e emagrecido, os hormônios podem ter mudado, você tinha antes os hormônios e agora perdeu por causa da idade, da menopausa. Você fazia uma reposição hormonal, agora não faz mais. Você fazia ou passou a fazer atividades físicas que exigem demais, como corridas, maratonas, ultramaratonas. Isso vai envelhecer. Uma exposição ao sol muito grande, uso de bebidas, má alimentação, tudo isso vai influenciar. Lembrando, a cirurgia plástica, ela corrige aquilo que estava acontecendo até aquele momento. E dali para frente, você também precisa adquirir novos hábitos de vida para que você mantenha os resultados que a gente escolheu. Eu, aqui na clínica, eu sempre faço o tratamento do Deep Plane Facelift e sempre indico para minhas pacientes que elas continuem fazendo o tratamento para a pele, lasers de CO2, os microagulhamentos, nanofat. Então, assim, a manutenção ela é necessária. Não é necessário ficar fazendo preenchimentos, bioestimuladores frequentemente após a cirurgia do Deep Plane Facelift quando ela foi bem realizada com o resultado esperado. Mas sim, é importante fazer a manutenção, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, atividades físicas que não sejam extenuantes, mas que sim façam uma melhor oxigenação no seu corpo, o uso dos protetores solares quando indicado. Então, tudo isso vai manter o lifting facial. Lembrando, sim, é comum a gente operar um lifting quando a paciente tem os seus 40, 50 anos, depois fazer um novo lifting quando essa paciente atinge os seus 60 anos, e algumas pacientes fazem até um terceiro lifting na vida quando elas estão ali na casa dos seus 70 anos. Então, não é porque você fez uma cirurgia que você não possa fazer uma nova cirurgia. E eu tenho várias pacientes que vêm do tempo antigo, aquelas pacientes que fizeram o facelifting que a gente chamava de tradicional e que precisam ser reoperadas e serem retratadas. E essa é uma chance, inclusive,
para a gente fazer algumas correções dos estigmas que o lifting anterior fazia, aqueles liftings mais antigos, onde era mais repuxar a pele e que traziam algumas coisas, e agora com o Deep Plane a gente pode inclusive melhorar os resultados dos liftings anteriores. Então, isso que eu estou falando sobre novas cirurgias do Deep Plane, facelift em pacientes que já operaram, são aquelas pacientes que vêm de boas indicações anteriores, de boas cirurgias anteriores. São as minhas pacientes ao longo desses meus 30 anos de cirurgia. Agora, hoje em dia, está tendo um evento, uma coisa que está mudando, que são cirurgias que foram realizadas por não especialistas em cirurgia de face. Então a gente está vendo muito cicatrizes mal posicionadas, cirurgias que foram feitas em planos misturados, algumas cirurgias que tiveram desinserções de musculatura, lesão da musculatura. Então hoje aumentou em muito o número de cirurgias na qual a gente não está fazendo uma cirurgia estética ou corrigindo a evolução natural do tempo, aonde o envelhecimento aconteceu, e sim fazendo cirurgias que são realmente reparos de cirurgias anteriores, onde a gente encontra orelhas puxadas, aquele lobo de orelha puxado, cicatrizes mal posicionadas, cicatrizes largas, o rosto muito puxado ou levados para posições que não são naturais, que a gente não encontra, e está sendo necessário refazer essas cirurgias por cirurgias que estão ficando realmente exageradas. A gente precisa entender que a cirurgia de face, ela tem um parâmetro ali, ela é necessário você ir caminhando em direção ao bom, mas não caminhar em direção ao excesso. Toda vez que o cirurgião pratica uma tração muito grande, que você tenta fazer o a mais de forma exagerada, isso vai repercutir com um resultado ruim, com um resultado que não é belo. Você acaba mudando os planos e o jogo de luz e sombra fica diferente do que era natural e do que é bonito. E hoje a gente está vendo muita coisa que não é normal. E o que muda numa segunda cirurgia de facelift? Toda vez que é feito uma cirurgia, que é feito um bioestimulador, você pode ter uma cicatriz na face e isso pode atrapalhar. E quando eu falo de cicatriz, não é a cicatriz por onde entrou, mas são as cicatrizes internas, as cicatrizes mais profundas. Então tudo depende de como foi feito a primeira cirurgia. Não só na técnica específica, se foi uma cirurgia de puxar a pele, se foi uma cirurgia que foi no SMAS, se é uma cirurgia de Deep Plane, mas também como foi feita essa cirurgia, os cuidados que tiveram durante a cirurgia. Toda cirurgia, que é uma segunda cirurgia, exige uma maior experiência do cirurgião que vai operando. Como eu sempre digo, é possível fazer? Sim, e a gente faz isso com frequência, mas cada caso tem que ser estudado individualmente. Cirurgias a qual foram feitas de uma forma muito intempestiva, não usando uma boa técnica de descolamento, que não foi feito um bom controle do sangramento durante a cirurgia, vai sim ter maior grau de cicatriz, maior grau de aderência, maior dificuldade de um resultado como o esperado quando a cirurgia foi bem realizada na primeira vez. E como não cair no mesmo erro da primeira cirurgia? Aqui, de novo, a gente tem que entender. Foi uma cirurgia que foi feita e não deu resultado, ou o resultado perdeu o efeito muito rapidamente, então não fazer o mesmo tipo de cirurgia, não procurar talvez o mesmo cirurgião ou entender com ele o que aconteceu na primeira cirurgia. Agora, você fez a cirurgia, teve um bom resultado durante um bom tempo e você perdeu o resultado. Aí a gente tem que entender. Se você fez manutenção, se você se manteve bem, se você fez as atividades físicas adequadas, se você não emagreceu, não engordou, tudo isso para que você evite de acontecer novamente. Foi um erro ou uma falha na primeira cirurgia, a gente tem que tratar de um jeito. Foi uma cirurgia bem executada e a falha foi sua na manutenção, a gente tem que agir de outra forma. De todas as maneiras, uma nova cirurgia bem realizada por um cirurgião que saiba bem fazer o planejamento e a execução dessa sua cirurgia com segurança e depois te ajudar a fazer a manutenção, sempre vai ser uma melhor decisão. Se você está nesse cenário de precisar de uma segunda cirurgia, manda uma mensagem, vamos conversar.